estão no Senhor que está na igreja. Aleluia! Que está na tua vida. Tome posse, irmão, tome posse, irmã, criança, jovem, infanto juvenil. Tome posse da presença do Senhor, porque ela é real. Irmãos, há uma batalha, há um embate, há uma luta terrível no mundo que vivemos na atualidade. Está lá Israel debaixo de fogo do Egito, dos caboclos lá. Está nessa rolo todo lá. Mas sabemos nós que tudo isso é cumprimento da Bíblia. Falava com o pastor Daniel a respeito, quando vínhamos para o culto, a respeito de coisas que ficou do Covid. O pastor Daniel está dizendo de problemas, de males. Vemos pestes, vemos guerras, vemos ameaça de guerra, vemos pai contra filho, vemos filho contra pai, vemos a família sendo quase que extinta, porque, irmãos, é cumprimento desta sagrada Escritura. Nada está obstante, nada está escondido, nada está esquecido da parte de Deus para a sua igreja. Porque, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, desde o primeiro dia até a 2025, que não dá para se saber quantos anos, se analisarmos a cronologia, o tempo cronológico, que é o tempo do homem, na Escritura Sagrada, nós chegamos a em torno de 6.700 anos. Mas, analisando, vendo desta forma, eu falei, mas quando eu estava estudando a respeito disso, eu falei, mas Jesus, vem cá. Se tem 6.700 anos, 6.600, 6.700 anos, a Bíblia, como é que fica a história dos dinossauros que tem 40 milhões de anos, que tem 30 milhões de anos? Aí, para mim entender, eu tive que aprender sobre o carbono 14, que é um dispositivo que a ciência usa para identificar a idade de tal objeto, seja o que seja. No caso do dinossauro, os ossos. Esse carbono 14 ele mede a perca de um determinado material que tem no osso, por isso que eles chegam a essas idades. E aí, voltando para a Escritura, que é onde está o nosso ápice, é onde está a vida, porque nela Jesus disse que nela contém a vida, nela contém o caminho, a verdade, aleluia, que é o próprio Jesus Cristo. E nesse contexto, nesse carbono 14, tudo isso, 30 milhões, 40 milhões de anos, do versículo 1 ao versículo 2 de Gênesis, não dá para se saber quantos anos tem. Versículo 1 de Gênesis diz assim, que criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, era a terra sem forma e vazia. Mas espera aí, tudo que o nosso Deus faz não é perfeito? Amém? Estão junto comigo? Tudo que Deus faz é perfeito. Então como que no versículo 2 ele volta a reconstruir algo que ele fez? Então não dá para saber. Aí precisa ler Mateus 24, precisa ler alguns profetas dos menores, não porque era menor diante de Deus, mas pela quantidade de profecia. Quando a Bíblia se refere a profetas menores, é pela quantidade de profecia que é menos. Aí você precisa estudar sobre isso, para você entender que o próprio Jesus diz assim, em Mateus, estava eu e vi como uma estrela cadente que desceu do céu. Jeremias, Ezequiel também diz sobre a estrela alva, sobre o anjo caído, sobre tudo isso. Então subentende-se na teologia que quando ele foi expulso do céu por querer ser maior que Deus, nisso aconteceu a destruição do lugar perfeito onde o Senhor Deus volta a reconstruir. E no sexto dia, depois de um determinado tempo, o Senhor Deus reconstrói, o Senhor Deus constrói o homem, a imagem e semelhança de Deus. E é aí que começa a ficar muito tremendo tudo e mais um pouco, porque quando Deus fez Adão, ele estava pensando em você. Qualquer um de vocês aqui, Rogério,
Pastor Joil, Pastor Daniel, Pastor Cláudio, Célia, qualquer um de nós. O Senhor, Deus, irmãos, precisamos entender uma coisa que é real, que é forte, que é poderosa. Que você não é um CPF a mais nesse mundo. Você é o desejo do coração de Deus antes da criação do mundo. Antes que se formasse todas as coisas, o Senhor Deus, Ele já obtinha no coração dele um desejo da tua vida aqui nesse lugar hoje, dia 15 de junho, adorando ao Senhor, dizendo glórias ao Senhor Jesus. Levanta a tua mão direita assim, ó, levanta aí e diga assim, glórias ao Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, eu amo meu pastor Daniel. Glória a Deus pelas oportunidades. Pela oportunidade de impacto assim. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27 e 28 e 29. Mesmo sentado, mas com reverência à palavra do Senhor, gosto de dizer que a reverência não se encontra na posição que você está, mas sim no teu interior, no teu espírito está a reverência às coisas do Senhor. Primeira epístola, João, capítulo 2, versículo 28, diz assim: Sim, meus filhinhos, continue unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Versículo 29. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também